Graça e paz, amados. Como vocês estão notando, o mesmo cenário. Hoje é dia de testemunho, hoje é dia de ceia aqui na nossa congregação. E eu tenho aqui ao meu lado o irmão Alessandro e a irmã Sueli. São dois presentes que o Senhor trouxe até a nossa congregação. E esse é um testemunho que mostra o quanto Deus, Ele realmente é fiel com a sua palavra, né? O Senhor, Ele trouxe o irmão Alessandro para a minha vida. Um dia pela manhã, um dia de quinta-feira pela manhã, ele me ligou, me fez uma visita, mas infelizmente naquela época ele não permaneceu por algumas situações que inclusive nós vamos estar relatando aqui no vídeo. Então vou começar com ele. Irmão Alessandro, a paz do Senhor, querido. Paz do Senhor, pastor. Amém. Reginaldo. Irmão Alessandro, como que foi para você entrar em contato comigo naquele dia? Nós não nos conhecíamos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento para nós continuarmos, né, com o testemunho. Bom, irmãos, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar a palavra de Deus, de assistir culto, né, online, pela internet. E um desses dias eu estava navegando pelas redes do YouTube e eu aí encontrei os vídeos, né, do missionário Reginaldo, né, e a palavra que ele estava ministrando naquele dia era uma palavra muito forte que falou no meu coração. E eu sei que no final do vídeo ele tinha deixado, né, na descrição do vídeo ali, para quem quisesse entrar em contato com ele, o telefone do WhatsApp. E foi isso que aconteceu, né? Eu peguei o telefone ali e depois que havia acabado o vídeo, prontamente eu liguei para ele e perguntei para ele onde ele estava residindo, se tinha uma possibilidade de a gente se encontrar, porque eu precisava contar algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida, eu precisava de alguma orientação e foi o que eu fiz, né? E aí prontamente ele me atendeu. Prontamente ele me recebeu também na sua residência e foi aí que a gente começou então essa amizade, né? Amém. Mas o irmão Alessandro na época infelizmente não pôde ficar congregando conosco, né, por conta de uma situação, né, familiar, né? Ele que a esposa dele está aqui conosco, a irmã Sueli, daqui a pouco ela vai também dar o depoimento dela. E eu dei uma orientação para o irmão Alessandro, né? Não sei se ele lembra dessa orientação que eu dei. Você lembra, irmão Alessandro? Lembro muito bem, sim. Naquela época, irmãos, eu já vinha de uma outra denominação, né? Denominação evangélica cristã, uma igreja que tinha compromisso com a verdade, com a palavra, né? Que não manobrava a palavra, né? Buscando recursos financeiros e tudo isso mais, né? E a minha esposa, ela fazia parte de uma outra denominação, né? Que hoje nós podemos dizer que é uma seita, né? Não vamos relatar aqui nome, não lógico. Não dizer o nome, né? Exatamente. Mas começou a haver dentro da minha casa uma resistência, houve confrontos, né, religiosos por pensamentos, né, opiniões diferentes. E com isso acabou se criando um ambiente muito desagradável dentro da minha casa, né? E foi isso que eu vim procurar aqui, né, com o irmão Reginaldo na época, eu comentei com ele isso, e ele então me orientou para que eu tivesse paciência, para que eu buscasse em Deus, orasse pela minha esposa e para que esperasse que Deus, no tempo, né, de Deus, as coisas iriam se resolver. Mas a gente às vezes a gente quer colocar as mãos os pés pelas mãos, como se diz, né? Colocar o carro na frente dos bois, como diz assim, né? Exatamente, né? Às vezes a gente quer fazer, dar aquela ajudinha para Deus. E aí quando a gente faz isso, a gente tira o controle de Deus, né? E aí não sai como deveria sair as coisas. E foi o que aconteceu. Eu e minha esposa chegamos a um momento que estávamos praticamente nos separando, né? Eu lembro, o irmão Alessandro, não te atrapalhando, eu lembro de um dia que você me ligou que ela já estava com suas malas prontas, né? Isso. Lembra disso? Lembro. E aí eu tirei um tempo, a gente conversou, oramos, e aí o Senhor, né, não deixou a separação acontecer, né? Exatamente. Eu entrei, né, num momento de desespero, liguei para o pastor Reginaldo e disse: pastor, eu estou enfrentando um momento difícil, né? A minha esposa já está aqui, me pediu para fazer as minhas malas e não quer mais conviver comigo, né? Porque eu não faço mais parte da congregação
da religião que ela está vivendo, né? Então para ela não serve, ela diz que para ela não serve isso. Então eu estou desesperado, eu não sei o que fazer, o senhor pode me ajudar? E foi aí que ele me ajudou em oração, me deu orientação, tudo direitinho. E aí, graças a Deus, as coisas, com o passar do tempo, foi se ajeitando, né? Mas a gente chegou a um momento muito delicado do nosso casamento, né? Que eu achei que as coisas estavam acabando bem ali. Amém. Agora eu vou conversar um pouquinho com a irmã Sueli, depois o irmão Alessandro volta. A irmã Sueli, como o irmão Alessandro disse, frequentava uma denominação que no nosso entendimento é uma seita. Nós não vamos aqui dizer o nome para não trazer problemas. Então, mas ela tinha uma resistência muito grande. Eu lembro que no almoço que nós fizemos com a congregação, nós tivemos toda uma preocupação para não desagradá-la e para mostrar a ela que de fato nós amávamos, né? Nós tínhamos e temos um amor pelo irmão Alessandro e consequentemente por ela também, já que eles, os dois são um só. E eu queria então abrir espaço para a irmã Sueli. Irmã Sueli, como é que é a paz do Senhor em primeiro lugar? Senhor. Como é que foi, irmã Sueli? E durante esse tempo, eu sei que a senhora, eu falo isso porque a senhora me deu essa liberdade, a senhora veio na minha casa, hoje nós somos amigos. Como é que foi aquele dia? Conta pra gente como é que foi aquele dia naquele almoço, como que foi para a senhora conviver com o irmão Alessandro e ao mesmo tempo querer que ele saísse, que ele não congregasse conosco, por a senhora entender que a senhora conhecia a verdade e ele não. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Não, eu gostaria de contar a história desde o início, porque eu acho que Fique à vontade. Fica melhor para ser compreendido pelas pessoas. Fique à vontade. Vamos lá. Na verdade, eu já venho orando muitos anos para que Deus preparasse um esposo para mim. Mas tinha que ser alguém que fizesse parte da mesma religião que eu era. Por quê? Para não ter conflito. Isso. Aí, conheci o meu esposo num site de relacionamento evangélico. E aí a gente começou a conversar, eu firmada na igreja, e ele estava assim na época, por se dizer, aquele crente Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo. E eu fui com muito jeitinho, trouxe ele para minha religião. E a gente começou a ir, fazer trabalho missionário, tudo então. Só que aí entrou uma parte assim que a igreja crê, de uma forma, né? E ele começou a discordar daquilo. E por ele discordar, aí ele não quis mais ir para a igreja. Não quis mais ir e eu comecei a orar. Pedia para Deus, Senhor, o Senhor me deu um marido, mas como é que pode, né? Eu vou para a igreja, ele quer ir para outro lugar. E já está indo, por vezes, às vezes até eu ia assistir cultos em outras igrejas, mas eu não ia agradada, né? Eu ia para ficar em paz com meu esposo, para tentar manter meu casamento, porque dessa igreja, que eu era antes, por se dizer 28 anos eu fui, né, dessa instituição evangélica. Então, assim, não vemos pessoas de outras igrejas como os nossos verdadeiros irmãos. A gente até abraça, dava um tapinha nas costas, irmão, mas não era nada disso. Mas salvo mesmo era só o pessoal da instituição? Somente, né? Porque crê nos mandamentos e se diz uma igreja verdadeira, então tem um espírito de profecia e tem esse orgulho. Claro que a gente não enxerga esse orgulho, né? Quando se está lá, né? Quando se está lá. Se alguém disser, nossa, você é orgulhoso porque faz parte de uma igreja verdadeira. Não somos, mas são. É tanto, irmão, que uma noite eu sonhei, pouco antes de eu ter conhecimento da verdade, vou chegar lá e vou explicar. Sim. Eu tive um sonho, e aí eu estava num lugar de muita escuridão, e eu via muita gente morta no chão.
E eu olhava, que era um lugar escuro, escuro, escuro. Aí depois eu vi um casarão enorme e eu dizia assim, nossa, é a grande Jerusalém, né? E eu saía correndo, ia para aquele lugar e quando eu chegava lá, abria a porta, eu via assim uma mesa e uma velhinha, muito pequenininha, assim, quase apagando. Aí não via ninguém na casa e eu saía dali entristecida. Eu digo, não é, porque primeiro o lugar está muito escuro, não tem ninguém, cadê os anjos, né? E aí eu saí dali muito triste. Quando eu voltava de lá, eu via Satanás assim amarrado, assim, tinha um tronco e ele amarrado com as mãos para trás. E ele me olhava assim muito triste, né, decepcionado. E eu dizia assim, aqui não é a Nova Jerusalém, não tem condições de ser. Mas onde é que eu tô? Aí ele dizia assim, tu não foi para o céu, porque tu cometeu o mesmo pecado que eu. Nossa. Que era orgulho. Forte isso, né? Orgulho. Orgulho, E no dia que o Senhor me permitiu conhecer o Evangelho, porque a igreja se intitula Laodiceia, e por quê? Porque diz que a testemunha é fiel e verdadeira. Né? Então, o que acontece? Mas lá embaixo vem dizendo, né? Tu não sabe que tu é pobre, cego, nu. Aquilo para mim foi, sabe? Eu nunca senti o peso daquelas palavras de uma forma tão forte como foi quando eu... Satanás falou para você? Falou que eu tinha cometido o mesmo pecado. Ele falou essas frases, você era sério? Sim. Foi ele, né? Foi ele também. Que eu não tinha ido para o céu porque eu tinha cometido o mesmo pecado que ele, que era orgulho. Porque, e quando meu esposo saiu da igreja, eu continuei firme e forte. Mas ele falava para você para não enganar, né? E eu continuava firme e forte dentro da igreja e tal, dedicada, e ele dizia assim, olha, isso é religiosidade, isso não é cristianismo. Ali dentro se vive uma religiosidade. E eu discordava daquilo e a gente começou a entrar em conflito. E aí eu pedia muito para Deus. Eu dizia, Senhor, isso não está certo. Mas se eu estou indo para a igreja, ele tinha que me acompanhar. Aí veio, saiu, está indo para essas outras igrejas. Né? Tá tudo errado. Né? Tá tudo errado. Eu faço parte da igreja verdadeira. E ele indo para outro lugar, e eu comecei a pedir, sabe, oração na igreja, para a família, para os amigos, ora pelo meu marido. Está indo para essas outras igrejas aí, sendo que, né, sai da igreja verdadeira, e ele está entrando, que tem igrejas aí que são mundanas, porque se a pessoa usa um brinco, usa um batom, são taxados de que estão numa igreja mundana. Né? E não é assim. Não é assim. Né? E aí, o que acontece? Nós entramos num atrito muito grande e por fim ele querendo me explicar as coisas e eu dizia assim, não tem nada da Bíblia que você venha me falar que eu já não saiba. Ele estava na luz e você ainda já estava nas trevas. Né? Eu dizia assim, porque a gente guarda os mandamentos, a gente é conhecer toda a palavra da lei, o que é que você vai me ensinar? Você não tem nada para me ensinar. O que é isso? Orgulho. Né? Orgulho. E aí ficava aquele negócio todo e eu pedindo oração. Passei 2 anos e meio pedindo oração e este homem ia para uma igreja, ia para outra, era aquele negócio todo e eu só observando. Chegava em casa, ele estava ali ouvindo o sermão ali de outras igrejas e eu só observando. Eu não participava de nada disso. De jeito nenhum. Eu lá para dentro do quarto. Mas no fundo ficava brava, né? No fundo eu não gostava. Mas era isso que o Satanás queria acontecer, né? Pois se eu estava numa igreja que se dizia verdadeira, por que eu queria em outra que não era verdadeira? Sim. Aquilo ali era um desgosto, uma raiva para mim, uma decepção, uma tristeza muito grande. E aí eu comecei eu digo, não, quer saber? Um dia nós entramos num atrito por causa disso, eu falei, olha, meu filho, passa embora porque não estamos dando certo. Eu tinha que ter me casado com alguém que fosse da minha religião para não entrar mesmo nesse conflito de mim, sabe? Aí ele disse, não, mas não está certo, aquele negócio todo. Eu digo, não, vá-se embora, entendeu? Então era o tipo da coisa. Depois, um belo dia ele foi passando e eu fui falando com Deus, aí um dia eu disse assim, Senhor, eu estou mais 2 anos pedindo para o Senhor, para o meu esposo voltar.
E quanto mais eu oro, vamos se aprofunda ainda para essas outras igrejas. Será que ele está certo e eu estou errada? Meu Deus, me perdoa esse pensamento, que eu estou na igreja verdadeira, claro que eu não estou errada. Mas eu dizia assim, não, Senhor, mas se toda a vida eu for errada, então o Senhor mostra para mim. Aí passou-se. Quando foi outro dia de novo, fui orar, que eu costumo, desde de menina, eu faço minha oração quando eu acordo, quando eu vou dormir. E aí eu botei meu joelho no chão, tornei a falar com Deus. Eu digo, Senhor, como eu lhe disse ontem, meu esposo está em outras igrejas, eu já pedi tanto que o Senhor trouxesse ele de volta, e ele se aprofunda muito mais indo para essas outras igrejas. Senhor, se eu que estou errada, me mostra. Tá bom, eu fui embora para o meu serviço. Quando eu cheguei, aí a gente colocou a mesa, estava almoçando. Aí ele foi e falou assim, disse, meu amor, nós somos judeus ou nós somos gentios? Prontamente eu respondi, eu digo, nós somos gentios. Ele disse, então, meu amor, esse negócio de lei é para os judeus. Ele disse, se tu quer, eu posso te explicar. Tu deixa eu te explicar? Eu digo, vamos lá. Aí ele começou a botar abriu a guarda, um vídeo, botou do Alan Capriles. E eu não gostava de ouvir o sermão deste homem. Eu chegava em casa, era a pessoa que mais ele ouvia os vídeos, as pregações, era do pastor Alan Capriles. E eu tinha uma raiva, um ranço desse irmão, sabe? E aí, justamente... falava sobre o assunto. Exatamente. Irmão, aquilo ali, meus olhos se abriram. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Tem as coisas que você acredita por 28 anos. E você está naquele lugar e você olha os outros de cima, porque você tem a verdade. Os outros não. Você está numa igreja verdadeira. Os outros não, estão em igrejas mundanas. Né? Como uma vez eu me lembro que um dia eu cheguei, eu tinha ido mais cedo com meu esposo, a gente ia na igreja. Aí eu voltei, eu digo, olha meu amor, tu vai para casa e eu vou para minha igreja. Quando eu cheguei lá, que eu comentei, porque eu cheguei um pouquinho atrasada, eu sentei do lado de uma irmã, ela disse assim, o que tu foi fazer lá, irmã, nessas outras igrejas? Deixa ele ir sozinho. Deixa ele ir sozinho, porque esse povo, eles não são obedientes à lei. E você sabe que nem a oração desse povo não é atendida. Aí você fica perdendo tempo com uma coisa dessa, sabe? E aí eu fiquei assim com aquilo, e eu fui parar para pensar, eu digo, meu pai do céu, eu botei minha família toda, porque quando eu entrei, eu comecei a dar estudo bíblico para minha família e tal. Uma igreja que diz que não existe inferno. E a gente sabe que existe. Quer dizer, eu já estou passando Jesus por mentiroso. Verdade. Porque se a palavra diz que existe, eu dizer que não existe. Inclusive, irmã, só abrir um parênteses aí. Jesus disse lá em Mateus capítulo 10, né, versículos 27 ou 28, Jesus disse, não tema o homem que pode matar apenas o corpo, mas temam a Deus que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Como a gente pode dizer que o inferno não existe, né? Exatamente. Aí lá também você aprende, irmão, que você não tem uma alma, que você é uma alma, entendeu? Você é uma alma. Então, quando você morre, você fica ali no pó da terra, você volta para o pó, e aí você só torna a vida, só vai ver a face de Cristo quando ele voltar nas nuvens da glória. Ô, irmã, agora uma coisa interessante que a senhora me falou, que depois foi que a senhora foi acordar para isso, que a senhora aprendeu que o diabo levaria, ou vai, segundo que os ensinamentos, né, deles, que o diabo vai levar o pecado da humanidade sobre eles, sendo que Jesus já fez isso, né? Exatamente. Isso foi uma coisa assim que é o mais tenebroso de tudo, irmão, porque se constitui uma grande heresia quando você dá o mérito também para Satanás. Divide, na verdade é dividido. É colocando o diabo como co-participante da obra de Deus, né? Sim, que Jesus levou o pecado, sim, mas diz que também lá no final o diabo também vai levar o pecado. E quando a gente aprende na palavra que quem leva os pecados
É somente Jesus. Somente Cristo. Né? E toda a honra e toda a glória foi dada a Ele justamente por isso. Exatamente. Mas nessa denominação você aprende que não, que Satanás também vai levar os pecados, né, de toda a humanidade. É uma heresia tremenda e eles não aceitam, não enxergam, sabe? E quando eu tive na minha cidade, que a minha família, eu falando, eu digo, gente, isso aí não pode ser. Aí, não, você não entendeu direito, acho que... Eu digo, como assim não entendi isso? Dentro de 28 anos, dentro dessa religião, como é que eu não sei? Eu sei perfeitamente os estudos, eu sei perfeitamente, e não estou equivocada. Eles falam que o bode é emissário, e tem o bode Azazel, que é o que vai levar os pecados, sendo que é Cristo também ali representado. É quando ele leva os pecados da humanidade. A Bíblia diz que Jesus tomou sobre ele na cruz todos os nossos pecados, todas as nossas dores, ele levou sobre ele. Então, essa realmente é uma heresia tremenda, né? Não dá para acreditar nisso. Muito. Então, irmão, aí meu esposo falou assim, diante de tudo aquilo, aquilo me doeu, aquela palavra falou muito forte comigo, como ele disse assim, tu é pobre, cego, nu, eu te aconselho que tu compre um colírio para tu enxergar. E eu não via isso. Eu não via essas coisas. Porque eu aprendi daquela forma. Entendeu? Eu ouvi o tempo todo que ali era verdadeiro. Mas como que é verdadeiro e eu passo Jesus por mentiroso? Como é verdadeiro e eu digo que o Azazel é que vai levar o pecado, é Satanás, sendo que é Cristo. Está representando Cristo também. É uma heresia. Aí meu esposo disse assim, meu amor, tu ainda vai para essa igreja? Eu falei, nunca mais. Porque eu não vou passar o meu Senhor por mentiroso. Amém. Glória e nem está ensinando heresia a ninguém. Eu não fico. Glória a Deus. Eu não fico. Agora, eu posso fazer isso. Irmã Sueli, como eu te falei, né? Te fiz a pergunta sobre... A senhora participou com a gente do almoço um dia, né? Até o irmão Alessandro brinca comigo. Como é que é, irmão Alessandro? Como é que ama mesmo? Como é que pode amar tão rapidamente, né? De um dia para o outro, mal conheceu a pessoa, já tem sentimentos de amor por aquela pessoa, né? Isso porque o irmão Alessandro falava para ela, né? Que Deus tinha colocado um amor no coração dele por mim e que eu também, o Senhor tinha colocado um amor no meu coração por ele, né? Então, e eu dizia para ela, irmã, nós te amamos. E ela não conseguia acreditar nisso exatamente porque ela achava que a religião onde ela estava era a única salva, né? E ela achava que nós estávamos no mundo e não tínhamos salvação, né, irmã? Não tinha salvação. E eu dizia assim, mas como é que pode? Você não está vendo, meu amor? Eu dizia para ele, mas você não está vendo, meu amor? Ninguém ama quem não conhece. Da onde esse irmão fica falando essas coisas? Era aquele negócio, sabe? E as pessoas estão ali dentro e não enxergam os erros. Não enxergam. Somente quando a gente sai é que a gente pode enxergar. E eu me sinto tão feliz porque eu fui em uma outra igreja cristã que não é a que a gente está congregando, né? A gente congrega na Metodista Wesleyana, a gente foi na Frutas do Espírito. E eu falei para ele, eu me sinto tão feliz de ver que hoje esses irmãos são meus irmãos também. Porque a palavra diz, a palavra de Deus fala que você não é de Paulo, não é de Apolo. Isso, né? não é de Pedro, é de não Cristo. Você é de Cristo. Exatamente. E nós somos irmãos. Verdade. Agora, hoje eu estou aqui na Metodista, mas amanhã eu posso congregar na Fruta do Espírito, na Chama do Altar, eu posso ir para a Assembleia, eu posso ir para a Batista, eu posso ir para qualquer uma. Nós somos todos irmãos, filhos de Deus. Né? Agora, irmão Alessandro, felicidade. Quando ela abriu os olhos, o que foi que você falou? Você brincou? Ela queria, onde ela queria ir, irmão Alessandro? Na verdade é o seguinte, irmãos, foram 2 anos, a gente às vezes brinca, né? Mas foram 2 anos muita luta, né? De muita luta, de muito conflito, sabe? Os dois. E não foi fácil, tanto para ela quanto para mim, né? Mas eu não poderia mais continuar compactuando com aquilo que eu estava aprendendo lá, né? Doutrinas errôneas, né? Inclusive até diabólicas, né? Sim.
Então, eu que conheci a verdade, a única coisa que eu deveria fazer é realmente tentar tirar minha esposa de lá, né? E foi o que eu tentei. Tentei muitas vezes pela força do meu próprio braço, às vezes, né, passei na frente do Senhor, né? Às vezes não soube esperar, não soube ter sabedoria, mas graças a Deus, né? Deus hoje me honrou, no tempo certo Deus trabalhou no coração dela, ela abriu o coração para Deus, o Espírito Santo pôde mostrar toda a verdade para ela daquilo que ela estava vivendo, né? Daquela seita, né? Que na verdade coloca um jugo muito grande em cima das pessoas, né? Uma seita que faz você cumprir coisas que não tem nada a ver com Jesus. Já cumpriu, na verdade. Jesus já cumpriu, né? Então para mim é uma alegria muito grande hoje ter a minha esposa do meu lado, tá aqui juntamente conosco para poder compartilhar com vocês aí deste testemunho, né? E Deus me honrou, né? E hoje nós estamos tentando viver aquela palavra que Jesus falou, né? Que o vento, né, leva... Como é que é? Todo aquele que é nascido do Espírito é como um vento que sopra, né? Exatamente. É guiado pelo Espírito Santo, né? Então a gente não tem mais aquela... eu vou fazer isso, eu quero fazer aquilo. Nós estamos tentando viver aquilo que o Espírito de Deus, né, está nos querendo mostrar, nos instruir. E é isso que a gente pretende aqui para frente. Fazer não só a nossa vontade, mas principalmente a vontade de Deus. Eu fiquei surpreso o dia que o irmão Alessandro entrou em contato comigo, que nós tínhamos perdido o contato. E ele entrou em contato comigo dizendo que a esposa dele queria falar comigo, e aquilo me chamou muita atenção, né? E ele falou que Deus tinha aberto os olhos dela e que ela gostaria de me dar um abraço, e nós conversamos, nos tornamos amigos. E nesse momento não há dinheiro que pague. Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem coisas que só Deus pode nos possibilitar viver. Porque a irmã Sueli, como ela disse, ela estava no engano. E ela não gostava da gente, né? E era normal, eu entendia isso. Não me sentia no meio de irmãos. Ela não Meus se irmãos sentia. eram de lá da minha fé, que eu Exato. partilhava antes. Né? E inclusive minha esposa odiava, né? Ela tinha assim um ódio tremendo, né? Pela pessoa do pastor Reginaldo aqui, e não conseguia entender como é que eu conseguia conviver, né, com esses pensamentos, né? Ela tinha esse preconceito, esse né? ranço, né? Esse ranço, né? Mas no momento que Deus abriu os olhos dela, mostrou toda a verdade, né? E tudo aquilo que ela estava vivendo também lá, a primeira coisa que ela fez foi dizer: meu amor, eu preciso dar um abraço naquele homem e pedir desculpa para ele. Glória a Deus. E hoje ela está aqui, pessoal, para honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, como eu disse, hoje é um dia feliz aqui para nós, é um dia de muita felicidade. E eu, ontem à tarde, né, estou gravando esse vídeo no domingo, ontem, sábado, nós tivemos um momento especial, né, irmão Alessandro? Isso, muito bom. muito bom. Ele esteve aqui em casa com a esposa e foi muito bom. E nós nos tornamos, além de amigos, irmãos em Cristo. E isso, irmãos, é para mostrar que o Senhor está reunindo o seu povo, o Senhor está separando o seu povo, e tudo isso que a irmã Sueli viveu, né? É importante você tirar uma lição disso tudo. Ela fez o seguinte: ela pediu para Deus mostrar se ela estava errada ou se ela estava certa. Porque muitas vezes, irmãos, a gente fala e às vezes as pessoas, às vezes você não quer acreditar em algo que a gente fala. E eu sempre digo o seguinte: você tem alguém muito especial que você pode consultar. E esse alguém é o Espírito Santo. Eu, hoje pela manhã, estive conversando com uma irmã querida que congrega aqui conosco, e ela dizendo que pediu para Deus uma resposta. Ela pediu para Deus que o Senhor mostrasse para ela se ela estava no caminho certo. E ela me contou hoje com muita felicidade que o Senhor falou com ela, que o Senhor falou ao coração dela. Irmãos, isso reforça o que eu sempre digo: Deus nunca deixa seus servos sem resposta. Amém? Então quero agradecer a irmã Sueli, o irmão Alessandro, por estarem aqui conosco, por terem gravado esse vídeo, eu tenho certeza, para edificação de muitas outras pessoas que vão ver. E eu te dou esse conselho: pergunte para Deus. Sempre pergunte para Deus.
Deixe que a última palavra na sua vida não seja sua, seja de Deus. Porque se você der lugar ao Espírito Santo e deixar que Ele dê a última palavra na sua vida, saiba de uma coisa, você não irá para o inferno. Isso eu tenho certeza absoluta. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor, irmão Alessandro? Pode fazer a oração? Senhor meu Deus e meu Pai, sim, meu Deus. Muito obrigado, Senhor meu Deus, sim, por esta oportunidade. Sim, meu Deus, em nome que o Senhor de nos dá Jesus, hoje de podermos sim, aqui expressar, meu Deus, sim, meu Deus, e poder compartilhar com todos aqueles Senhor, que estão assistindo do sim, outro lado Deus, aí, em nome de Jesus, tudo aquilo que nós vivenciamos, sim, meu Deus, em nossas nome lutas, nossas dificuldades, sim, querido, nossas oposições, papai. Mas, Senhor, Tu és o Deus que não deixa ninguém me engano, meu Pai. E Tu nos trouxe, meu Deus, das trevas e nos trouxe para a luz, meu Pai. Sim, meu Deus. Por isso estamos aqui hoje para, meu Deus, testemunhar da nossa vida. Para que todos aqueles que estão do outro lado, meu Deus, possam ter certeza de que Tu és um Deus glorioso, bondoso, majestoso. E que está pronto, meu Deus, a salvar, de braços abertos a receber todos aqueles, Pai, que querem realmente colocar a vida nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, por cada um aqui presente, Pai. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, que possa edificar, que possa alcançar muitas e muitas vidas, Pai. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém e amém.